Nós vamos ler apenas esse versículo. Procure manter sua Bíblia aberta depois da leitura. Está aqui na nossa tela também, né? Nós vamos ler esse versículo todos juntos. E a maneira como nós vamos fazer, por melhor que seja, não vai ser tão excelente como a primeira vez que essas palavras foram ditas, porque elas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui não são palavras nossas, mas são palavras de Jesus para a nossa vida. E daí essa nossa atenção, mesmo essa reverência que a gente tem visto ali com as perguntas do catecismo, mas também essa alegria e essa busca por aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer na vida da igreja aqui reunida, na vida de cada um de nós. Então, mesmo assentados, mas todos juntos em voz alta, vamos ler João 14, versículo 12. Leiamos. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus começa essa declaração repetindo aqui o em verdade. E não é porque ele tinha confundido, ou gaguejado, ou não sabia direito o que ele ia dizer, mas era porque essa era uma maneira que Jesus usava para dar muita ênfase, para mostrar como que aquilo que ele estava dizendo era muito importante. E não só isso, mas como aquilo era uma verdade verdadeira. Nós hoje temos, às vezes, dificuldade de saber se aquilo que nós estamos ouvindo de alguém é de fato verdade. Às vezes você fala, mas é verdade? Isso é verdade, sim. E às vezes você vai descobrir que, na verdade, era uma mentira, era um boato, era uma fake news ou alguma coisa do tipo. Aqui, Jesus, que é a verdade, ele tinha acabado de dizer isso ali no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está enfatizando. Podem acreditar e podem viver apoiados, fundamentados nessa verdade, que é uma verdade mesmo. Eu digo, é verdade mesmo. Em verdade, vos digo. E aí, essa declaração de Jesus está no comecinho aqui desse versículo, mas não quer dizer que apenas o começo da declaração dele é uma verdade verdadeira. Mas tudo que ele vai dizer aqui, ele diz em verdade. Então você pode ver como ele diz aqui nesse primeiro momento, em verdade, quem crê em mim. E aí então, a gente já precisa responder uma pergunta, você crê em Jesus? Nós temos duas respostas para essa pergunta. Ou você crê em Jesus, ou você ainda não crê em Jesus. E imaginando que talvez você, ou alguém que esteja conosco aqui, ainda não crê em Jesus. Em verdade, o que precisa acontecer com você agora é passar a crer. Deus tem agido, trabalhado nesse nosso meio, nesse momento, de forma tão especial. Vê como é que, desde o começo desse momento de culto, vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus por quê? Porque Ele veio em minha vida, Ele já veio até a sua vida. Vamos orar com o coração quebrantado, mas reconhecendo que Ele pode vir morar na nossa vida, Ele já mora na sua vida. Nós vimos aqui publicamente o testemunho de duas pessoas que foram alcançadas das trevas do pecado e trazidas para a luz do Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha tido esse privilégio de conversa boa, gostosa, dar um tempo bom de conversar com o Rian e ver como é que Jesus transformou a vida dele. Sentar, conversar com a Thaís e ver como é que Jesus a alcançou com a sua preciosa graça. E a mesma coisa é verdade com muitos de nós aqui. O conselho da igreja tem determinados privilégios, são muito especiais. E um deles é quando a gente vai conversar com alguém que queira ser batizado e conhecer um pouco dessa história. E é isso que tem acontecido com tantos outros de nós que estamos aqui. O Geraldo, o Osvaldo, o Zé Eduardo, só para falar de alguns dos mais recentes. Então esse testemunho de pessoas como Rian,
Thaís e de muitos de nós aqui, não é apenas um testemunho para que você olhe como é que Deus está agindo na vida dessas pessoas, mas para que você creia que isso pode acontecer com você também. Nós temos enfatizado, orado, ofertado e desejado fazer mais por missões, porque nós acreditamos que vidas podem ser transformadas. Lá na Geórgia, lá na África do Sul, lá no Timor-Leste, lá na Colômbia, lá entre os indígenas do Vale do Ribeira, mas aqui também. Se você ainda não crê que Jesus Cristo pode salvar, creia nisso agora. E aqui eu não estou incentivando que você faça um esforço da sua própria vontade, porque nós não somos capazes de crer sozinhos. A fé é uma dádiva, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Essa graça é um dom de Deus, que vem pela fé, que é dado pelo próprio Deus. Talvez você esteja até incomodado, porque você percebe como essa verdade tão gloriosa e essa transformação que tem sido enfatizada aqui é o que seria bom que acontecesse com você, mas sinceramente você diz, mas eu não creio. Peça a Deus essa fé. Reconheça que você está preso ao pecado e precisa ser lavado dos seus pecados, e o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. E que Ele faz pela graça dEle, não porque você merece. E é Ele quem faz, não sou eu que opero isso na sua vida. E que mesmo que não haja nenhum sinal especial ou espetacular nesse momento, o Senhor Deus que está aqui presente pode te conduzir para uma nova vida em Jesus Cristo. De forma que você possa, inclusive, já nesse momento, desfrutar daquilo que o Senhor Jesus Cristo vai dizer no restante dessa declaração. Se você ainda não crê em Jesus, creia nele e busque nele a salvação que apenas Ele pode trazer para a sua vida. Agora, eu sei se muitos de nós aqui já cremos em Jesus e já fomos salvos, e esse deve ser o motivo da nossa alegria, da nossa oração, da nossa gratidão, tantas e tantas vezes. Quem crê em Jesus deve viver a verdade que Ele declara aqui. Talvez você tenha lido o versículo, olha, em verdade, eu digo que aquele que crê em mim, eu creio. Você crê? Então, se você, eu e muitos de nós aqui cremos, então o que nós devemos fazer? Veja como é que a declaração de Jesus continua. Em verdade, quem crê nele fará as obras que ele, Jesus, faz. Viu que em verdade, não ficou só lá no começo do versículo. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, em verdade, fará também as obras que eu faço. Você não disse agora há pouco, no silêncio do seu coração, que você cria em Jesus? Estou falando aqui com aquelas pessoas, então a maioria aqui, que já são salvas. Você não disse isso, eu creio em Jesus. Pois então, faça as obras que Jesus faz. Simples assim. Direto. Não tem observações, não tem complementos, não tem sinões. Você crê em Jesus? Faça as obras que Jesus faz. Não é isso que ele está dizendo aqui? E aí então, a gente deve prestar atenção a quais obras Jesus está se referindo aqui. Porque Jesus, quando esteve visivelmente aqui na terra entre nós, ele fez muitos milagres. E ele também teve muitos momentos de ensinamento da palavra do Senhor. E também teve momentos em que pessoas foram transformadas pela conversão que ele trouxe ao coração delas. Será que quando Jesus está dizendo aqui que quem crê nele vai fazer as mesmas obras que ele faz, ele está fazendo referência aos milagres? Jesus fez muitos milagres. Eu creio nele, eu vou fazer os mesmos milagres? Sem usar muito tempo aqui, eu vou demonstrar que não. Porque, normalmente, mesmo que não seja a coisa mais adequada, a gente se considera como um cristão
de uma categoria inferior à dos discípulos que estão lá na Bíblia. Não é adequado fazer assim. Mas vamos usar esse referencial agora. Se muitas vezes a gente considera que os apóstolos de Jesus Cristo são crentes tão mais consagrados, dedicados a Deus, então era de se esperar que a gente encontrasse os apóstolos fazendo a mesma quantidade de milagres que Jesus fazia. E eles fizeram? Não. Então não é questão de você e eu nos consagrarmos mais, porque aí a gente vai fazer a mesma quantidade ou o mesmo tipo de milagres que Jesus fazia. Não são essas obras que Jesus está se referindo aqui. Vamos pensar se pode ser referente aos ensinamentos. Os apóstolos ensinaram bastante da palavra do Senhor. Mas, veja, até aí é algo que é natural de se pensar. Eles eram em maior número. Jesus só 12 apóstolos. Jesus teve seu ministério terreno durante 3 anos. Os apóstolos tiveram mais tempo. Então eles também tiveram mais oportunidade de ensinar mais. Se Jesus estivesse dizendo que as obras, que aqueles que creem nele seriam as obras de ensinamento, então, mais ou menos ele não estaria dizendo nada, porque é o natural. Agora, eu não sei se você já prestou atenção a esse fato, que é bastante curioso nas Sagradas Escrituras. Que Jesus pregou a salvação a muitas pessoas. E poucas se converteram. Quando a gente vê a igreja reunida, depois que Jesus subiu aos céus, a igreja reunida, ou seja, aqueles que foram convertidos, é uma igreja de 120 pessoas. É um pouco mais de gente que a gente tem aqui como membro da nossa igreja. A gente tem algumas pessoas mudando de igreja para outra igreja, algumas pessoas chegando. Então a gente está aí oscilando entre 80 e 85 pessoas aí. Não é muito menos de 120. Jesus pregou e trouxe a salvação a muitas pessoas, mas poucas pessoas se converteram. Quando Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará as mesmas obras dele, ele está fazendo referência às conversões. Por quê? A igreja começou ali com aquelas 120 pessoas, só 120 pessoas. Mas na descida do Espírito Santo, que está registrada lá em Atos 2, ele sai para pregar o Evangelho e já naquele momento 3.000 pessoas se convertem. Há um segundo momento de pregação do Evangelho e a igreja chega rapidamente a 5.000 pessoas. E ao longo de toda a história da igreja, mesmo ela sendo perseguida, mesmo muitas vezes ela se encontrando enfraquecida até por desvios internos, mesmo vivendo em épocas como a de hoje, e que parece que muita gente não está nem aí para Deus, muitas pessoas continuam se convertendo. E é por isso que Jesus diz que aquele que crê nele, não apenas vai fazer as mesmas obras, mas muito mais. Porque quem crê em Jesus vai ver muito mais conversões acontecendo do que o número de conversões que aconteceram quando Jesus estava presente visivelmente aqui na terra. Ou seja, uma das características do cristão é ver conversões acontecendo. E nós vemos conversões acontecendo na medida em que nós evangelizamos. Então, diante dessa verdade que Jesus também está enfatizando aqui, que aquele que crê fará as obras que Jesus faz, nós temos que responder uma pergunta. Proclamar a salvação é uma das suas maiores prioridades? Por que você vive hoje aqui na Terra? Não é só para poder pagar as contas no final do mês. Não é só para poder desfrutar de alguns lugares muito legais. Dá para a gente viajar, pelo menos de vez em quando. Não é só para a gente poder continuar vivendo em comunhão e um amor muito especial em família ou mesmo entre amigos. É para que nós, povo do Senhor, proclamemos a salvação a mais e mais pessoas. E pode ser em qualquer lugar do mundo,
começando por aqueles lugares onde o próprio Deus nos colocou. Você já associou essas duas verdades, essas duas informações juntas? Você está onde Deus te colocou. E você está onde Deus te colocou para que o nome dele seja reconhecido. Olha só. Onde é que você mora? Talvez a gente tenha algumas pessoas extremamente privilegiadas que podiam escolher qualquer lugar do mundo para morar e escolher aquele lugarzinho onde elas moram. Vou usar o exemplo aqui da maioria. A gente mora onde dá para morar, né? E por que dá para a gente morar ali onde a gente mora? É um acaso? É à toa? É uma escolha aleatória? Ou Deus nos colocou ali para que a gente seja o testemunho de Jesus ali? Pensa a mesma coisa com relação ao trabalho. Algumas poucas pessoas extremamente privilegiadas escolheram não só a profissão, mas o local do trabalho, a empresa do trabalho. Mas a maioria de nós, apareceu ali aquela vaga de emprego, tem que aproveitar. Será que foi só para poder aliviar as dívidas no final do mês? Ou Deus nos colocou ali para que o nome dele fosse conhecido ali também? E você poderia usar também esse tipo de reflexão no seu local de estudos, ou as pessoas com quem você tem amizade, ou por que a sua consulta médica foi colocada lá do outro lado da cidade de São Paulo e não foi colocada aqui pertinho. Será que foi só por causa de um problema do sistema da prefeitura? Sim, é um sistema precário, mas não foi algo à toa aos olhos de Deus. Proclamar a salvação deve ser uma das nossas maiores prioridades. E prioridades não só, agora nós vamos sair para evangelizar, mas onde nós estamos convivendo, onde nós estamos fazendo as coisas do nosso dia a dia. Fazendo valer isso que Jesus disse aqui, em verdade vos digo. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Que a gente vai fazer tantas outras coisas que são importantes, necessárias e satisfatórias para a nossa vida, muito bom. Mas veja essa prioridade, eu volto a dizer, como Jesus coloca isso de forma tão direta para a gente. E eu uso aqui a palavra prioridade porque, lamentavelmente, muitas vezes, essa não é a nossa prioridade. Pode até pensar assim, para o pastor deve ser. Não é. Muitas vezes, infelizmente, não é. Às vezes, mesmo na vida da igreja, a gente pode se ver, não só eu, pastor, mas nós, membros de igreja, estão envolvidos com tantas coisas, que a gente deixa de priorizar a evangelização. Hoje eu não vou usar o exemplo do microfone, não é só porque ele está funcionando direitinho no momento não, né? Mas, por exemplo, cadê? Era um rasgado da parede que está aqui, ó. Está manchado. É feio, né, gente? E é capaz de a gente incomodar. Quem não tinha vindo, até quem está sentado lá no último banco, pode sentar no último banco, depois vai vir dar uma olhadinha. Só o que eu falei. Mas não pode ficar dessa forma e tal. Não pode. Mas tem coisa muito mais feia para ser transformada lá fora. E isso tem a ver com a gente proclamar a salvação. Então a gente, como igreja, pode se ver envolvido com muitas coisas da própria igreja que não são fazer as obras que Jesus disse que nós faríamos, porque nós cremos nele, nós não cremos. Prioridade para a nossa vida, proclamar a salvação. Ah, mas eu não sou um evangelista, eu não sou um seminarista, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário. Você está onde você está porque Deus te colocou ali. Se você falar assim, não, eu estou onde Deus não quer que eu esteja, se arrependa e muda de lugar. Muda de postura, muda de compromisso. Mas se você tem vivido a sua vida de trabalho, de família, de cuidar de saúde, de tantas outras coisas, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, saiba que você está ali. Para que a salvação seja conhecida. Deixa eu usar aqui, sem demorar muito, 2 exemplos. Me permitam. Vou ficar chateado aí, vocês continuam. O presidente Levi trabalhava home office até outro dia, né? Agora, um prazer imenso, né? Esse trânsito maravilhoso de São Paulo, e vai trabalhar lá em Guarulhos. Por quê? Será que foi só uma oportunidade de negócio, de emprego, foi uma dificuldade e tal? Ou é porque tem pessoas ali com quem está em contato agora que precisam da salvação? Eu fui lá em Guarulhos, deixa eu ficar aqui mais perto.
Está lá a Cláudia, angustiada, que ninguém for para cortar cabelo, para arrumar. Aí entra aquela pessoa, eu não sei se fica contente, fica triste, porque o trabalho que vai ter naquele cabelo é difícil. Na hora de ir embora, né? Chovendo, o Elton está lá, que vai estar trabalhando lá com ele de novo. Mas Deus mandou aquela pessoa. Né? Eu não vou falar que é o cabelo feio igual o meu, porque eu deixei curtinho para não ficar parecendo que é um negócio trabalhoso aqui. Por que essa pessoa foi lá cortar o cabelo? Porque a Cláudia é uma excelente profissional que sabe dar o jeito em qualquer penteado? Sim, mas não só por isso, não principalmente por causa disso, porque aquela pessoa precisa da graça da salvação. E aí você pode aplicar isso para todas as situações, como eu disse, usar só 2 exemplos. A gente tem que ter não só essa consciência, essa compreensão, mas essa convicção, essa prioridade para isso. Jesus disse, em verdade, quem crê em mim fará as obras que eu faço, mas ele também vai dizer, em verdade, eu vou para junto do Pai. Já cheguei aqui no final do versículo. Fará obras maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Veja que Jesus tinha certeza absoluta da sua vitória sobre o pecado. Jesus não disse assim, olha, se der tudo certo, se correr tudo bem, eu vou vencer o pecado, e quando eu vencer o pecado, eu vou ressuscitar e eu vou poder voltar para o céu. Não, eu vou para junto do Pai, porque eu vou cumprir plenamente a minha missão aqui. O pecado será derrotado com o meu sacrifício na cruz. E esse é um motivo que deve nos alegrar demais. Nós louvarmos ao Senhor por isso, porque hoje nós já vimos isso acontecendo, já aconteceu. Mas a nossa confiança deve ser tão especial quanto a confiança que aqueles discípulos de Jesus tiveram e deviam ter quando Jesus fez essa declaração. A certeza de que Jesus vence sobre o pecado. E junto com isso, veja que quando Jesus diz assim, que nós faremos ainda tantas outras obras porque Ele vai para junto do Pai, uma das coisas que Jesus estava dizendo é que Ele continuaria salvando mesmo sem estar presente de forma visível. A nossa atenção aqui no versículo não é se a gente vai fazer mais obras que Jesus, porque senão a gente fica se engrandecendo. Olha como é que é o nosso orgulho horroroso. A gente se engrandece. Então, se eu vou fazer mais que Jesus, é horroroso isso. A atenção aqui é também de alegria e de louvor a Deus. Jesus continua salvando vidas, mesmo sem estar presente visivelmente aqui. E como é que ele faz isso? Ele usa a mim e a você. E ele usa muito. Porque ele faz ainda muito mais obras hoje do que ele fez quando ele estava aqui presente visivelmente. Jesus não está limitado. Se ele não aparece, ele não consegue salvar. Ele usa o seu corpo, a igreja de Jesus Cristo, para que pessoas se deparem com a necessidade de salvação e creem em Jesus e sejam transformadas. Então nós louvamos a Jesus pela certeza da vitória contra o pecado que Ele tem e que Ele nos dá, mas também com a verdade gloriosa de que Ele continua salvando e usando a mim e a você, para que mais e mais pessoas reconheçam a salvação. De forma que nós podemos olhar não apenas para esse versículo, mas eu creio, coração mesmo, que tudo isso que nós temos visto e participado aqui nesse culto colabora para nós prestarmos atenção a essa verdade. Que Jesus nos quer em missão. Que eu e você, cada um de nós, devemos crer nessa nossa missão e cumprir essa nossa missão. Tem tantas outras tarefas que nós temos procurado cumprir com agilidade, com responsabilidade. A gente não pode tirar a importância dessa tarefa ainda tão maior. Me permita mais uma vez, vou usar outro exemplo agora. Porque até pelo rastreamento que o cliente faz, se o... Não é só o Thiago Rosângela, demorar a fazer a entrega da Shopee, não tem conversa. Né? Botar um caminhãozinho laranjinho assim não é fácil não, né? É correria. Né?
Então, tarefa cumprida. Tarefa dada, tarefa cumprida. Tem uma tarefa mais preciosa. Não é só entregar e comenta. E aí não vale só para quem eu estou citando o nome, vale para cada um de nós aqui. Nós devemos dar uma atenção tão maior do que temos dado, uma prioridade tão maior do que temos dado, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma atenção, uma prioridade cada vez maior para aquilo que Jesus disse. E veja que, às vezes, a nossa dificuldade é a confiança. Nós não temos, talvez, a confiança necessária para falar de Jesus para as pessoas. E há várias coisas que a gente pode conversar, estudar, caminhar junto, orar, para a gente ter essa confiança. Ok. Mas, cada uma dessas coisas que forem boas, elas vão estar apoiadas na confiança que o próprio Jesus nos dá nessa palavra dele. Veja a forma tão categórica, tão absoluta, tão confiante que ele faz essa declaração. Em verdade, eu digo para você que crê em mim, que você pode fazer as mesmas obras, e mais ainda do que eu faço. Porque eu vou junto com o Pai, mas eu continuo agindo e usando você, para minha honra e para minha glória. Essa é a confiança. Não é apenas da gente estar mais atento no nosso papel de evangelizar, não é apenas da gente priorizar mais, mas da gente ter essa confiança. Eu estou falando com você. É você mesmo. Que às vezes é tímido, que se embaralha com as palavras, que acha que não tem muito jeito, não tem muito tempo, nunca fez isso, e esquece até qual que é o endereço do João. O que é João 16:3? João 3:16. É você. Como é quem está do seu lado também, quem está na sua frente, atrás, eu e você. Diante do Senhor, cumpra a sua missão, dando mais atenção, mais prioridade, tendo essa confiança naquilo que Jesus disse. Eu quero encerrar esse nosso chamado à evangelização de forma, usando aqui algumas situações que podem ser muito práticas para você, inclusive. Não são as únicas, mas sendo prático, tá? A gente está tendo aqui algumas aulas baseadas no material de evangelização, chama Grande Esperança. Hoje a aula foi a fonte da vida eterna. Por que a gente está usando esse material? Para a gente se alegrar mais e mais na salvação que Jesus nos deu, para a gente entender mais e melhor o que a palavra de Deus diz a respeito da salvação, mas para que a gente possa compartilhar essas mesmas verdades com outras pessoas. Isso é um compromisso que você vai assumir nesse momento no nome de Jesus. Talvez você possa rever esse material. Talvez você possa dar mais atenção para estar aqui no domingo que vem, às 9h, participando ativamente da aula, para estar nessa preparação, nessa capacitação. Eu preciso estar ali, que eu quero falar de Jesus para as outras pessoas. Uma outra forma prática, que é positivamente desafiadora. Deus permitindo, agora essa semana, o nosso bairro completa mais um aniversário. No sábado, que também é aniversário de São Paulo, nós vamos realizar aqui a nossa segunda edição do Eu Amo Cidade Luta. O que vai ser o Eu Amo Cidade Luta nesse ano? A gente vai ter algumas palestras, a gente vai ter atividades para crianças, a gente vai ter algumas oficinas, até depois eu fui ver lá a mensagem, eu esqueci de colocar que vai ter corte de cabelo, e talvez ainda algumas outras ações. Pode ser que mude alguma coisa, porque imprevistos acontecem. Mas por que a gente vai fazer isso? Para a gente estar em contato com as pessoas do bairro. Com qual motivação? Mostrar o amor de Jesus para elas. E assim, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu já vou economizar o tempo do aviso depois. É para a gente comparecer e a gente usufruir, desfrutar do que vai estar sendo oferecido. A gente precisa de gente para ajudar, mas é para a igreja comparecer. Eu vou participar dessa palestra, ou dessa oficina, vou trazer as crianças para a atividade que vai ter com as crianças. É para ele desfrutar, mas venha movido, motivado a isso. De repente, ali no momento eu estou esperando aquela oficina começar e tem alguém ali da vizinhança que também está esperando, eu posso conversar um pouco e mostrar que mais do que amar a cidade de Dutra, Jesus ama o pecador. Então, se envolva com esse evento, com essa programação, com essa motivação evangelística. Eu vou usar aqui ainda um outro exemplo. E exemplo assim, concreto, que
está acontecendo ou começando a acontecer, às vezes até sem a gente procurar muito bem para isso. A gente já vai, talvez, ali no abrigo das crianças, há quase 3 anos. Eu tenho quinzenalmente. Qual que é o motivo da gente ir lá? Mostrar o amor de Jesus para elas. Elas precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado, mas elas precisam mais ainda do amor de Jesus. Aí, no finzinho do ano passado, que até era um dia, não lembro se a gente ia lá, eu fui ali pertinho da casa também do Riscate, do Wilson, da Alice, do Luiz, da Elizabeth. Agora eu mudei sobre o 8, eu fico para cima, mas é o KEI, KEI, Centro de Acolhida Especial para Idosos, KEI Macedônia. Eu bem ali no cantinho para quem vai descer a escadaria para ir para a Estação Primavera. Né? Lá é um abrigo para idosos que estavam em situação de rua. Né? Eu fui conversar com a gestora lá. E ela disse que a gente pode ir lá quantas vezes a gente quiser para cantar, para desenhar, para fazer atividade, né? Para evangelizar ali os cerca de 38 funcionários, mais os 100 idosos que convivem. A porta está aberta, a gente pode ir lá. A gente só não foi, agora eu vou falar, mas não é bronca não, tá? É que realmente tinha que ser diferente. Porque a gente ia lá na serenata, que a gente não fez porque não tinha gente. Tinha chuva, mas era pouca. Mas gente era menos ainda. Senão a gente já tinha começado o trabalho lá. Então, crianças aqui, idosos ali. Aí ainda no mês passado, a gente até queria fazer hoje, mas ia ficar corrido em fevereiro, se Deus quiser a gente vai fazer. O momento de evangelização, lá no lar de idosos, que se chama CS Sênior. É onde a nossa irmã Cleide está residindo. Cleide está com Alzheimer avançadíssimo, mas de certa forma Deus tem usado nossa irmã para abrir a oportunidade para a gente falar de Jesus para os idosos também. Sabe que coisa? A gente foi lá fazer uma visita para ela, aí o pessoal da direção procurou contato com a gente fazer culto lá. Aí a gente fez um momento natalino lá, 3 lugares. Crianças aqui, idosos lá, e os idosos um pouco acolá. Agora ainda vou ter que ter outra conversa também, porque Carlos Eduardo quer que a gente vá lá no São Luís também. Não é isso? Já apareceu mais um lugar. Então Deus está não apenas abrindo portas, Ele está levando a gente para dentro dos lugares para a gente falar de Jesus. Ó, onde você está, a própria escola bíblica te ajudando nisso, um momento especial como sábado, esses lugares onde a gente pode ir às vezes semanalmente. Eu vou dar aqui uma última sugestão. Eu já falei isso algumas vezes, eu enfatizo isso normalmente mais no domingo à noite, e aí fica um convite para você voltar aqui às 6 horas da tarde também, que é muito bom, que é um método de leitura bíblica que a gente tem usado, especialmente quando a gente está olhando para o livro de Marcos. Né? Então, galera, consegue pôr a figura do... Eu ia separar, eu esqueci. Que é o método com figuras. Né? Então, enquanto ele coloca aqui, eu já vou falando. Então, a gente faz a leitura da Bíblia procurando lâmpadas. Lâmpada é aquilo no texto bíblico que mais salta aos nossos olhos, que chama mais a nossa atenção. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente fica com dúvidas. Então, tem um ponto de interrogação também, para a gente anotar o que mais chamou a nossa atenção, mas para a gente anotar também as nossas dúvidas. Tá? Aí tem uma seta, que é a aplicação. O que Deus está falando para você a partir daquele texto? Vou usar um exemplo aqui, rápido e direto. Ouça a voz do Senhor. Jesus quer que você evangelize outras pessoas. É isso que está em João 14:12. É a aplicação para a sua vida e para mim também. Aí tem o coração. O coração é aquilo que é mais importante no texto. O principal aqui é a vitória de Jesus contra o pecado. Porque ele vai para junto do Pai, mas ele continua no seu corpo. E aí, por último, tem o balãozinho de conversa. O balãozinho de conversa é para a gente compartilhar o texto da Bíblia com outras pessoas. Então, de repente, você está lendo o livro de Marcos. Ou, por exemplo, você está lendo agora, nessa semana, o Salmo 119, versículos 49 a 56, a 7ª estrofe desse salmo. E você vai sentar com alguém para conversar sobre aquilo que esse trecho da palavra de Deus fala sobre a própria palavra de Deus.
E essas são maneiras que Deus tem proporcionado para que, como igreja, a gente inclusive possa se ajudar. Usando um método, usando uma oportunidade, um evento, uma abertura de um lugar que a gente pode evangelizar. Então, nós temos formas tão práticas de cumprir esse chamado do Senhor para a nossa vida. Talvez você ainda imagine tantas outras, mas priorize uma vida que proclama o amor de Jesus para outras pessoas. E ore por isso nesse momento, para que você seja um missionário onde você está, e quem sabe para tantos outros lugares também. Nosso domingo de missões hoje não é só para a gente apoiar mais os missionários, mas é para a gente entender o nosso papel de missões. E eu quero fechar aqui essa minha declaração para a gente orar, compartilhando que, agora dias atrás, lendo algumas coisas e ouvindo inclusive uma pregação de um missionário, me chamou bastante atenção isso, que como igreja, a gente tem procurado de fato dar um apoio cada vez maior para o papel missionário. E eu creio que a gente está certo em fazer isso, a gente não pode recuar nesse sentido. Mas também precisamos acordar para esse fato, que não é apenas apoiar os missionários, a gente entender que Deus nos chamou para nós cumprirmos a nossa missão. Você crê em Jesus? Em verdade, você deve fazer as mesmas obras que Jesus fez. E eu também, e é por isso que nós vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é a verdade suprema e tão excelente. Porque o Senhor nos alcançou com a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que mostrou o nosso pecado e com amor nos resgatou para uma nova vida. Nós nos alegramos por podermos ouvir a voz de Jesus ao nosso coração nessa manhã. Tanto nos chamando para crer. E nós pedimos, ó Deus, por aqueles que ainda não creem em Jesus, que o Senhor os salve, os liberte da morte, do pecado e de Satanás. Com a tua imensa graça, que o Senhor lhes dê uma nova vida. Mas bem dizendo ao Senhor, porque nós cremos em Jesus. Então queremos fazer as mesmas obras que Jesus faz e ainda tantas outras, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, que de forma muito prática, com prioridade muito especial, nós nos comprometamos com isso. Não comigo, não com a igreja, não uns com os outros, mas primeiramente com o Senhor, reconhecendo que essa é a tua vontade para a nossa vida, onde nós estamos ou para onde o Senhor quiser nos levar. E assim glorifica o teu nome. E nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos bem dizer ao Cordeiro, dia a dia.